Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, tô em Tibogando aqui com o senhor Admiro. Boa tarde, homem. Tudo bem? Prazer em conhecê-lo, tá forte? Deixa eu arrumar no senhor aqui só um pouquinho. Então, o senhor mora aqui sozinho no sítio? Sozinho no sítio. Coisa boa. Então vamos aí. O senhor vai tocar uma gaita pra nós, né? Tocar uns hinos aí, não muito, mas uns dá pra tocar. Tá. Então podemos ir pra não mostrar? Podemos ir. Então vamos aqui, gente. Como é que é o nome da localidade aqui? Aqui o nome desse lugar é Arroio do Campo. Arroio do Campo. Arroio do Campo. O Arroio do Campo é o município de Timbó, né? Município de Timbó. E o senhor se criou onde? Me criei aqui mesmo, nesse lugar. Nesse lugar? Aí morei 6 anos e pouquinho em Caninhas, daí morei mais 4 anos e pouco em Santa Cecília. Voltei pra cá de novo. É. Aqui é o canto do senhor. Aqui é o meu campo. É. E aí o senhor Admiro, o senhor vive do quê? Aqui eu vivo, agora eu sou aposentado, mas eu vivia assim de... Criava galinha, trabalhava nos pinhos tempo, né? Trabalhava nos pinhos até 5 anos atrás. Daí me aposentei, né? E parei de trabalhar nos pinhos. Mas daí eu criava galinha, plantava batata doce, mandioca aí, né? Aí plantei uma erva aí também. E o senhor se criou aqui daí, no Eu caso? criei aqui mesmo. Na roça? Na roça. Nós trabalhávamos na roça aí primeiro. Primeiro aqui pra cá era tudo plantio e assim, né? Meu pai que plantava e nós ajudava ele. Ele morreu, já tá fazendo uns quase 20 anos já que ele morreu, né? Como é que era a vida de vocês antigamente? A nossa vida bem antigamente aí era meio difícil de viver, tinha que plantar trigo, né? Milho, feijão. E tinha que criar assim mais pro gasto, que nem porco, o pai tinha uma porcada aí, sabe? O pai criava muito porco, porque naquele tempo tinha um terreno aqui do Vigão do Osso, que era parece que 250 arqueiros. Do Boneta aqui, da antiga firma Boneta aí, era mais, parece 200 e poucos arqueiros. Aqui era 300 e poucos arqueiros do Vigão do Osso, pra cá era 200 e pouco. Só terrenão? Só terrenão sincero, sabe? Que tinha pinheirão de que o senhor via assim, 8, 10 pinheirão de 1 metro, algum dá 1,30 m de grossura, assim, ó. Aí ia dar pinhão, dá pra juntar os punhados, assim, sabe? Aí ia tempo, aqueles pinhão nasciam no mato, assim, daí o pai tinha aquela porcada aqui, tudo no terreno das firmas, né? E daí com o terreninho dele aqui só um arqueiro e meio. Primeiro dele comprou mais uma viúva aqui, aí até que deu 10 arqueiros e pouquinho, né? E do meu pai plantava milho, feijão, batata doce, mandioca, trigo, centeio, né? Só que daí não tinha milho para moer o centeio também, né? Tinha que ir com os cavalos lá no Timbozinho, lá não tem aquela pousada agora. Mas como é que levava? No cargueiro? No cargueiro? Ia cavalo num cavalo, levava 2 cargueiros, né? Levava uns 200 quilos de trigo moer, né? Daí ficava, pousava lá, outro dia vinha com a carga. Mas cansava, sabe? Até cavalo longe, assim, né? Era muito cada água, no caso? Não, ou já era muito cada luz? Tocada da água. Tocada a água. Isso. Chamar um tafona aqui? Não. Aí, lá eles diziam munha, tafona, eles diziam pra quem fazia farinha de mandioca. Aqui é Tafona tafona. pra mandioca. Mandioca. Pois é. E aí a vida no começo foi essa, né? Foi essa. Vocês não tinham carro pra sair daqui? Não tinha carro. Porque eu tava vendo, o senhor tem um carro aqui, né? Tem um Fusquinha. Agora tem esse Fusquinha, tem o Corsa ali. Olha, ó. Tem o motor também. Aham. Ó, tem outro Fusca aqui. Então esse Fusca aí tá... Esse aí tá bruxo, não tem documento, mas dá pra andar também. Dá, né? Tá usando aí pra criar galinha agora. Agora tá com galinha. A gente toca lá. Já sai com os ovos caminhando. Pois é, que coisa boa. E o senhor nunca quis casar, senhor Admiro? Não, eu tive juntado 21 anos, sabe? Esse é partendo. E agora são tudo casados. Né? Tá encaminhada a O família. meu filho tem uma casa, tá fazendo uma casa lá no município de Irinópolis. Casou com a moça de lá, né? E a minha filha tem uma que casou com um rapaz de lá também, adianta um pouco lá na Pedra Branca, mas no município de Irinópolis também. E as duas saem no Timbó. Ah, tá. Aí quase 18 anos com essa partida. Aí eu não quis arrumar mulher porque eu queria ir embora daí, sabe? Daí mulher às vezes não vai junto, né? Tem as pessoas que... A gente que toca gaita, assim, a meninada em cima da gente, né? E daí a turma... Só que eu não dá bola dela, a gente que é crente, né? Tem que se cuidar, né? E daí a meninada, às vezes, fazia um positivo, e muita gente interpretava errado, pensava que a meninada tava
dando confiança a mim. Mas vou dizer desse que o hino tava legal, né? Ah, claro. Às vezes, é difícil a igreja que a gente ia tocar, assim, que não tinha os meninos fazendo legalzinho, assim, pra gente. Assim, Claro. Era por causa do hino, né? Tá gostando. Tá gostando do hino. Bem, eu tava vendo que o senhor tem bastante galinha, né? Tem uma porçãozinha Mais aí. homens. Daqui a pouco jogar um milho aí pra nós filmar. Galinha caipira aí, né? Tem uns galos bons fazendo risoto aí. Aí, ó, cantando. Uhum. E aquela esteira lá, uma esteira de taquara que o senhor fez lá em Aquela cima? esteira de taquara. Olha lá, gente. As casas antigamente eram cobertas com aquilo, né? É coberto mais com aquilo ali, ó. Eles cobriam com um rancho de papã também, né? Aqui nesse bairro Madalena tinha uns ranchos, uma vez. Um tarde de João Lopes fazia uns ranchos cobridos de papã, né? Fazia umas esteirões de papã, assim, cobria, né? Mas não caía uma gota de água aquilo. Só que chegasse um fósforo aceso perto. Nossa. É perigoso, né? A própria esteira de taquara é perigosa, Também né? é perigosa. Também é perigosa, gente. Esse era a fita porque eu morava ali, daí havia muito calor no verão, né? Daí eu punha essa esteira uns 60 centímetros de altura, agora caía, né? Quer ver? Deixa eu Mas mostrar. tá bom da gente ficar com o calor ali. É, olha lá, gente, ó. Daí ali o senhor usa como cozinha de chão hoje em dia? E agora eu tenho uma traiarada, põe ali para umas galinhas também para dormir. Zé, mas daí o senhor tem uma casa lá, outra casa aqui? Aquela é da minha filha, aquela Ah, Eles moravam ali, daí se mudaram de volta pro Timbó, estão querendo voltar para casa nova. E é que, aquela outra casa velha morava minha mãe lá. é que o sítio é bom, né? Sítio é bom. Eu gosto do sítio, mas eu gosto da cidade também. Nunca morei em cidade grande, assim, cidade que nem Curitiba, essa cidade bem grande, assim, né? São Paulo. Nunca fui nem conhecer São Paulo, mas tem um trando aí um dia. É, É que a Bíblia diz, né, que o ladrão, se ele roubar uma vaca, tem que pagar 5 vacas para ser perdoado, né? Hoje tem uns pastores aí pregando muito fácil o perdão, só que não é assim como os pastores pregam, na verdade, né? O ladrão é a pessoa mais amaldiçoada que tem. E daí diz assim que se algum feriu matar o ladrão, não é pecado, daí não é culpado. Né? olha, Comigo. Daí comecei a inventar hino, assim, para fazer o repertório. Só que nem fiz o repertório para gravar esse dia, né? Aí ele vinha lá e dizia para mim, esse hino aí teu é música mundana. E daí até ele, assim, nas igrejas tem também essas pessoas, só que a gente não pode dar bola, né? A gente pegar e quem quiser fazer a obra de Deus, quem quiser morar no céu tem que enfrentar todas essas coisas. Tem que, muitas lá tem que tolerar ainda, né? É verdade. Concordo com o senhor. Então agora há pouco ali eu tava vindo lá da praça e eu aconselhando um rapaz também que também isso que deu umas confusão na igreja dele lá, né? Daí, para ele pregar, depois na outra. Eu disse, não, mas não deu bola, isso é coisa que acontece pra nós, né? Isso é a mínima coisa que acontece ainda, né? Eu tenho 43 anos de crente, fiquei crente em 1980. Como é que o senhor ficou crente? Eu fiquei, por que eu fiquei crente? Você vai perguntar? Ó, essa história é bem comprida, se eu for explicar bem para o senhor por que eu fiquei crente, sabe? Porque eu era muito viciado, já digo viciado, assim, em bailão, né? Jogo de futebol, todos os domingos eu estava lá metido naquelas coisas, sabe? Dança e baile, e bailão, sabe? Aquelas músicas, tinha umas músicas do Rio Grande do Sul que eu era muito fã daqueles, que nem existe mais, tinha os vacarianos, né? Os troperitos, os grenais, e aqueles fandangueiros, né? E Deus Bertucci, né? Os Bertucci, agora o Adriano Bertucci morreu há pouco tempo, né? Mas aqueles outros acho que gravaram só um disco, que daí não gravaram mais, que daí não... Mas eram umas bandas muito famosas do Rio Grande, sabe? E eu cantava aquelas músicas, né? Aí eu trabalhava lá no Zuba, lá em Caninhas, na fábrica, sabe? De compensado. E Deus, fim de semana, eu saía com um conjunto lá cantar nos bailes, sabe? E daí eu cantava aquelas músicas dos filhos do Rio Grande, né? Logo, Deus, como filho do Rio Grande, começaram aquele tempo também, né? Daí gravaram o primeiro disco, gravaram o segundo, daqueles 2 discos eu sabia cantar as músicas deles, né? Shot do caminhoneiro e tal. Esse Shot Caminhoneiro, na verdade, nem tinha aquele tempo ainda. Ah, sabe? não tinha. Era bem no comecinho, então. Bem no comecinho. Eles iam com a Kombi 1300 lá, tocar nos bailão, sabe? Os filhos do Rio Grande. E daí eu começava a ir naqueles bailes, daí foi um rapaz aqui que tocava muito bem gaita também, nós ia naqueles bailão lá e cantava junto com ele. Tinha um lugar lá que nos interiores a turma parava, vinha bater palma pra nós, sabe? E nós sem microfone, não tinha nem microfone assim pra cantar nas caixas. Era tudo no peito, assim, sabe? E o povo gostava da nossa música, sabe? Só que eu não tocava com o instrumento ainda. Aí um dia o Adelar Bertucci foi dirigir um culto lá, culto não, quer dizer, agora até que ele fala em culto, né, Marcelo? Ele foi, na verdade, tocou um bailão no salão da banda Vigando o Osso lá, né? Nós estivemos no bailão lá. E daí o Adelar veio tocar um show no ginásio de esporte, começava um domingo, acho que umas 10 horas da noite, 10 e meia da noite, né? E foi 2 horas e meia desse show. E daí o Adelar era aquele homem assim que ele gostava de ver os outros aprender também, né? E o Adelar tocando ali, todo mundo aplaudindo, batendo palma, ele veio ficando perto de nós, estavam 8 pessoas sentadas, escadrão bem baixo, ele veio bem perto de nós.
vocês tudo, eu tô vendo que vocês querem aprender a tocar uma gaita. Eu vou dar uma ensinadinha para vocês aí. E ele só bateu, deu umas toreadinhas, deu uma ensinadinha. Eu peguei aquele tranco dele, sabe? Daí comecei a treinar e daí logo eu vim para cá, daí eu vim aqui pro Timbó, sabe? E daí fiquei crente lá um dia antes de vir para cá. E daí eu já peguei, comecei a treinar e aprendi a tocar gaita. Daí comecei a tocar nas igrejas aí, né? E o motivo de eu ficar, só que eu não queria ficar crente, sabe? Daí lá tinha uns crentes da Assembleia de Deus, daquela igreja Lar de Jesus, da Cruzada, que iam pregar para nós, não tá firme, sabe? Meio-dia chegavam lá pregar. E daí eles iam pregar a palavra para nós lá, eu dizia, mas não pode, eu não ia fazer um caminho tão estreito para o povo andar, né? E isso aqui eu não posso ficar crente. Gosto muito da música dos Bertucci, dos Filhos do Rio Grande, essas músicas que nós cantamos aí, né? E eu não posso ficar crente. Daí um dia nós fomos num baile, deu um ventaval lá nessa vila, entre as minhas águas e casas, tinha uns 200 e poucas casas, sabe, dos Hugo lá, a terra dos Hugo mesmo. Nós morávamos nas casas dos Hugo mesmo, essa empresa que nós trabalhávamos, né? Aí deu um ventaval lá, e descobriu, só ficou 5 casas sem descobrir. Ficou a que nós morávamos e mais 4 para baixo. Aí aquele povo chegava em mim, aí eu tinha vendido um TL, modelo 74, sabe, eu estava com dinheiro, bastante dinheiro no bolso, né? E o povo ali não gostava muito de mim também por causa das músicas ali. Eu às vezes encaiava um carro ali, ninguém me ajudava a empurrar, porque se empurrar sempre facinho. Tinha que ter um trator, sabe? Arroçar com trator. Só uma pessoa de fora, ver aqueles colões lá arroçar. E daí aquele povo eu socorria muita gente, lá no hospital, nem cobrava, e eles não reconheciam nada. Aí aquele dia que deu o ventaval, descobrir as casas, eles chegavam e disse, pelo amor de Deus, nem que você possa, pagamos bem, você possa ajudando a cobrir as casas. E eu não fui ajudar a cobrir as casas, sabe? E daí Deus permitiu um castigo para mim. Porque daí eu fiquei soberbo também, com dinheiro no bolso, né? Aí dizia, você agora vendeu TE, eu digo, agora não preciso de vocês. Quando eu precisava dar o meu carro em casa, vocês nunca empurraram, ajudaram a empurrar o carro, né? E agora eu não vou ajudar vocês também. Isso é traficando bebê, sabe, lá nos bairros. Fomos lá no lanchonete Cometa, que era o lanchonete mais granfino da cidade. E daí se achamos com uns amigos lá e veio um homem que era gerente de uma agência lá, a agência Bindegar, que nunca saía em baile. Saiu só para morrer aquele dia. E eu tinha um colega meu daqui do Campo dos Pontos, sabe, Carlos Zenir, que eu não sabia que ele andava armado. Ele saía junto comigo, mas eu não sabia que eu estava armado, sabe? Ele tinha um revólver 32 modificado para 22, de 8 tiros, né? E nós fomos, daí não tinha baile também naquele dia, por causa daquele ventaval, né? No baile, não tinha só um baile lá perto de umas indústrias de erva lá. No lotar de parado lá. E nós fomos lá, fomos no lanchonete Cometa ali. Daí tinha um polícia que era polícia antes, já fazia uns 2 meses que tinha saído da polícia, muito amigo meu. Eles, Miro, vamos no baile, mas eu não tem baile hoje, eles têm no parado ali. E eu disse, vamos lá dar uma olhada, então tomar uma cerveja lá, comer umas galinhas fechadas lá, e daí, umas horas, ficamos de volta. Ele disse, quer ir lá, nós levamos, quando chegamos vocês lá. Eu disse, não, vamos tomar uma cerveja aí, mas vamos depois das 10 da noite, né? Aí eles ficaram esperando nós, e esse gerente era o gerentão da agência Bindegar, sabe, um cara muito bojento. Fomos lá naquele baile, daí de repente, quando foi 2 horas da madrugada, começou a sair os pais, ficou o pessoal lá, e disse, vamos dormir lá, né? Vamos pegar nós no Cometa, vamos lá pra casa, E viemos, quando chegamos perto da rua, eu chegava na rua Prefeitura, que vinha do Marcelo Dias, esse colega meu começou a tirar as pessoas, sabe? Tirar, que do revólver não tinha mais bala, né? Tinha terminado as balas. Ele levou o revólver lá e daí, 2 vezes ele levou o revólver em mim, assim, daí disse assim, as balas estão no bolso, não corra, amigo, tem mais bala. Aí depois ele disse assim, que falou pra mim não correr, porque podia vir gente. Daí tinha um polícia que tinha feito a ronda até as 2h30 da madrugada, foi lá debaixo da rua, o polícia veio olhar nós assim, mas o polícia estava só de calção ali, né? E o polícia não estava fazendo mais a ronda, daí o polícia ficou aí, só assim. E daí eu discuti com ele, eu disse assim, por que você foi tirar essas homens? 6 pistoleiros estavam, né? Barbaridade. Mas daí ficou 4 lá fora, entrou 2 ali. Aí ele saiu lá pra fora, ele pegou minha foto e olhou por baixo do quarto, assim, na foto, e mostrou pro Tadeu, pra ser o outro que tava discutindo com ele, assim. Não, mas é ele mesmo. E daí o rapaz, eu vi que eu tava olhando, né? Daí ele invertiu o meu nome pra poder me livrar, ele disse assim. Daí eu já tinha, eu tinha vindo pouco tempo lá, mas eu tinha criado ajustava meu irmão pra fazer roça pra mim, sabe? Tinha uma galinhada nessa vargem aí. Aí ele disse assim, ô Valdemiro, você que cria galinha bastante, você não tem umas 15 galinhas lá de 2,5 kg para mais, assim, cada um?
Eles têm bastante, ó. E ele disse assim. Aí ele disse, então, Vardimiro, fazemos o seguinte. Amanhã nós voltamos para cá de novo. Daí eu chego na tua casa de tarde, depois das 6 horas. Fazemos assim. Daí eu chego lá e te compro e te pago a vista das galinhas. Fazendo risetão a capricho lá. Daí eu disse, para você eu te dou 15 galinhas. Eu vendo que o cara tá me livrando da morte, né? Eles estão fazendo assim, de amanhã nós vamos voltar para cá de novo, nós temos que vir dar uma atendida nesse terreno aí, daí eu chego na tua casa de volta. E daí você não vai sair de casa? Eu disse, antes das 6 eu saio um pouco, quando eu volto, né? Aí o cara pegou e desistiu naquela hora, né? Esse bandidão, sabe? Ele desistiu naquela hora. Ele pensou, não, o nome dele é outro, né? Uhum. Agora o cara confirmou. A sorte. A sorte, né? Eles me atiravam ali, eles me matavam, porque eles estavam bastante, né? Mas mesmo assim eles pararam com a C10, eles nós 4 vezes na sala, esperavam nós passar com a Kombi, sabe? Daí eu tinha que vir pegar aqui, sabe? Esse cara do barco fazia corrida, sabe? Com a Kombi em São Ciro, trazia nós no Timbó. Trazia o povo no Timbó, né? Mesmo assim eles pararam umas 4 vezes na estrada ali, sabe? E daí nós passávamos na frente deles, logo atrás de nós, logo eles estavam parados. Sabe? Tinha 4 pistoleiros em cima da caminhonete e 2 junto com o motorista na cabine. Defendeu. E não vieram ninguém mais. Nunca mais vieram aí, cara. Olha só. Foi um livramento de Deus que o senhor... livramento de Deus que eu tive. Imagina. O cara veio, tava em cima ali, tava armado. Em cima, olhando minha foto, tudo, né? E louco que ele me atirar ali. E daí já tinha dado um... Eu disse, não vou mais, eu sou crente. Né? Vou me batizar nas águas, sou crente. Eu vou cantar nas igrejas. E... Pode ir lá dançar teus bailes lá. Eu não sou contra você. Valeu a pena. Mas pra mim valeu a pena. Imagina. E daí na verdade, eu deixei daqueles bailão, tudo, logo esqueci, daí até esqueci todas as músicas do Cid Ouro Grande. Acho que hoje se eu fosse cantar, ainda eu cantava umas, mas daqueles outros cantores, me esqueci todas as músicas, sabe? Daí comecei a inventar hino, fui 18 anos inventando hino, sabe? Daí... O senhor tentou até gravar CD, né? Até gravar CD, é. Não gravou? Gravei 3 CD. Ah, gravou 3 CD. Vamos tocar aí pra mostrar? E daí tem... É a gaita que o senhor toca? A gaita é um 80, eu tenho ali uma 120, mas estragou, gostei. Ah, mas eu aprendi numa gaitinha todo esquema de 32 baixos. Sabe? Olha só. E aí o senhor mora sozinho aqui? Eu moro sozinho. Olha só, gente, aqui é uma cobertura de lona. Aqui tem uma porta, gostei da porta. Arrasar. Eu sou galponeiro. Graças a Deus agora tem um vida mansa aí, né? Mas eu passei por uns canudos feios na vida. Fiz uma vez, levei um acidente de carro em Caninha, sabe? Há outro motivo também de eu ficar crente, sabe? Porque eu duvidava que tinha inferno, sabe? Eu disse, o céu pode ter, mas inferno não tem. É mentira dos crentes que Deus, dos católicos, esses padres que pregam que tem inferno para queimar o povo. Da única que Deus ia fazer um povo para queimar, se ele é pai, e eu tinha essas dúvidas comigo, sabe? Por 3 anos antes de eu ficar crente ainda, sabe? 3 anos aconteceu isso lá. Eu levei um acidente de carro lá que moía tudo a cravica, sabe? Deu médico, eu que operar e acunhar toda a cravica ali. Mas na hora da cirurgia lá, pra fazer a cirurgia lá, me deu aquele choque da cirurgia, sabe? Eu tive morto 2 horas, sabe? Daí veio um anjo do céu, um homem vestido de branco, sabe? Com um terno branco, sabe? Chegou assim e disse pra mim, saia do teu corpo, vamos lá no inferno. Mas assim como nós estamos conversando, nós dois aqui, sabe? Eu tinha, isso era acho que umas 4 e pouco da manhã, que eu tava já na sala de cirurgia, na sala de recuperação lá, sabe? O anjo chegou e disse assim, saia do teu corpo. Você falou para as filhas do irmão Fragoso lá que você queria ir no inferno para ver, que você queria ter um sonho. Mas sonho não é sonho, vamos nós mesmo lá. Sai do teu corpo. E quando ele falou assim, eu saí, porque a gente é em 2 corpos, sabe? Não sei se o senhor crê. O senhor tem um corpo aí de carne e osso, e sangue, músculo, tudo. Mas o senhor tem um corpo espiritual dentro do senhor e eu tenho outro aqui, sabe? Eu saí perfeitamente, eu vi meu corpo lá, operado lá, morto lá, sabe? Meu corpo estava morto ali. Ele disse, não, você é o Argemiro está vivo. Vamos lá no inferno. Faça o que você sabe voar, faça assim, você me acompanha. E eu fiz, que ele mandou e voei, sabe? Saiu mais ou menos uns 30 metros na frente do hospital de Caninha, se gerou só uma craterona de uns, mais ou menos eu calculei, de uns 130 metros por 130, assim, sabe? Você sumiu tudo as casas na frente do hospital de Caninha, sabe? E nós descemos lá no inferno. E descemos, já com poucos segundos, já comecei a escutar o griteiro do povo lá, sabe?
E daí me deu um medo, que eu nunca tinha passado medo na minha vida que naquela hora, sabe? Eu pensei, agora chegou a hora de ir pro inferno, né? Agora eu tô morto. Daí chegamos lá, ele me deixou lá, aquele anjo, sabe? Me deu um relógio para no pulso esquerdo aqui. Marca só minha tica ainda o relógio, sabe? Diz, fixa esse relógio se marcar a hora aí. Quando tiver completando 2 horas, eu venho te buscar. Quando tava quase dando 2 horas, um anjo baixou ali. Quando completou 2 horas, eles vamos subir, sabe lá? E como é que era lá? Esse, No inferno? Era escuro, como é que era é? meio claro, que nem um luar, assim, sabe? Que nem um luar, assim, que tá nublado, assim, né? Bem igual um luar, o dia que tiver nublado, assim. E queima? Tinha 2 filas se queimando fogo, sabe? 2 filas? Mas cessa, 2 filas de pessoa. 2 horas que eu tive lá, para aquelas filas, cessa um pouco, assim, sabe? De repente, escurece tudo, de repente, vem o fogo sai de uma terra vermelha, assim, sabe? Vem de baixo. Sai de uma terra, assim, de uma terra, que nós estamos aqui mesmo, de uma terra, assim. Você gera o fogo ali, que nem um fogo de gás, assim, sabe? E acende e vai... As pessoas pegam fogo. Pega fogo nas pessoas, sabe? Ô, louco. Só do peito pra baixo, as pessoas, assim. Do peito pra cima, eles tinham uma lona, assim, um negócio trancando, sabe? As 2 filas de pessoa. Mas era grito de gente que, meu Deus do céu. E a pessoa grita Desesperado. 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 E grita até pelo nome de Jesus lá, o povo. Ah, é? Grita, criança grita lá também. Vi grita de criança lá. E daí, mas só que eu vi pouca coisa, eu vi só aquelas 2 filas. E nunca terminava aquelas filas, sabe? Sempre passando aquelas filas de pessoas assim. Parece que é um negócio que leva, assim, passa devagar as pessoas, assim, sabe? Passa, queima, Passa vai aqui, outro, vem aquela, outro. Aquela lavaria de fogo de lá, você decai e lambe as pessoas, assim, sabe? Ô, louco. Bem branco, assim. Chega o tipo que tu vai estar fritando com as pessoas, né? É só grita, gente. Eu fiquei muito com medo daquele dia, sabe? Eu mesmo agora sou crente, sabe? Faz 43 anos que sou crente, mas eu sou muito bravo, sabe? E daí aqui é um lugar perigoso, às vezes bandido, eu atiro pra matar, sabe? Eu tenho medo de ir pro inferno também, sabe? Ô, louco. Pois é, e o senhor já viu a coisa, ó. Lá, Ô, louco. Tenho medo. E não adiantou, daí muitos dias você fica crendo que você vai ir pro inferno, cara. Lá tinha uns caras lá muito estúpidos pra pregar, sabe? Eu dizia, nem que vá, eu não vou, não posso ficar crente se eu não tenho o desejo de ficar crente. Foi 3 anos ainda. Tinha uns caras que trabalhavam na pintura lá, meu Deus, você anda direto com o diabo. Era maroto, os caras assim, sabe? Desbocado, porque eu fiquei querendo, mas não prego na dúvida assim pras pessoas, sabe? Eu procuro explicando. E eu ganhei alguma gente para Jesus aqui nesses 43 anos em Santa Cecília, sabe? Trabalhei esse tempo que eu parei em Santa Cecília, eu trabalho nos pomares em Freiburgo lá. Ganhei gente para Jesus lá nos pomares também. Colhendo maçã. Colhendo maçã. Mudando caixa de abelha, trabalhando na caixinha agrícola lá, sabe? E Deus me abençoe. Eu, na verdade, nunca passei fome na minha vida. Nem quando eu era católico, nem com meu pai antigamente aqui, às vezes faltava o açúcar, faltava o trigo. Ele ia, não sei onde é que ele ia, avisar um cara lá do Monte Castelo, da Jadec lá, ia buscar porco aqui com a C10. Ele vendia os porcos, já comprava o açúcar, o café pra nós, né? E deu mais, tinha com açúcar crioulo, né? Carne tinha ervilha. Só que o tempo matava 4, 5 porcos, pendurava um garfo, fazia fogo embaixo para enxugar, né? E nós comia aquela carne seca, tão gostosa assim, né? Comia carne do tipo seca, carne nova assim também, né? E tinha bastante porco, né? Nunca faltou porco para nós. O meu pai morreu, ainda tinha uns porcos aí, o tempo que ele morreu, né? Então eu vou tocar o hino, professor. Vai tocar. Pois é, e qual é a importância que o senhor acha da pessoa ir para a igreja? Olha, a importância de ir para a igreja tanto não tem idade para a pessoa, sabe? Pode ser bom ir sendo criança, pode ser o adolescente, pode ser a mocidade, o rapaz, a moça, pode estar aí com... Porque eu na verdade, eu considero uma moça, um rapaz, uma moça, considero como uma moça, assim, já de 16 anos acima, sabe? A lei é de 18 anos acima, né? Mas eu já considero com 16 anos. Porque eu acho que com 16 anos a pessoa tinha, eu acho que tinha que vir uma lei no Brasil de condenar as pessoas que são criminosas com 16 anos já. Porque com 16 anos não tem mal que a pessoa, ela tem uma ideia muito firme, sabe? Uhum. E daí eu casar também não tem idade, a pessoa é idoso. Só que daí o primeiro dom que a gente recebe, sabe? É o dom de ouvir. Porque uma vez tinha um homem na visão missionária, e eu ia lá, assim, buscar milagres, sabe? E participar dos cultos, ver os corinhos que eles cantavam, que eles cantam bastante corinho, assim, né? Mas instrumentos eles não tinham nenhum lá.
Aí tinha morreu um piada aqui do Timbó, sabe, que teve internado em Santa Cecília 12 dias. E daí o médico mandou pra morrer aqui, da pontada dupla, não tinha mais cura, né? O piada tava podre já por dentro, tudo. Eles trouxeram no hospital, aqui deixaram no hospital ali, daí. E a família também estavam tudo doentes, não podiam ter em casa aquele piada, né? A avó dele era paralítica, e a mãe dele tava para caçador internada, acho que tava doente por causa do pai dela pra lá, e o marido dela também tava doente. E daí esse piá ficou 2 dias mais aqui, daí morreu ali, né? Morreu por as 3 e poucos da tarde. Aí quando eu tava perto de começar o culto lá na visão missionária, começava 7 horas começava o culto, mas 6 horas, 6h30 voltava tudo reunido lá. O Paulo Herveiro foi e convidou o cunhado de seu mas disse, vamos pegar o piá lá morto, tá? Mandaram avisar que tá morto, o piá da Lírio lá, vamos pegar o piá e levar na visão missionária. Para Jesus ressuscitar esse piá. Daí o Toninho disse, não, eu não vou, porque não vou pegar esse piá e levar na igreja, porque tem que fazer o velório esse piá, por causa que tá uma crítica muito grande na nossa igreja. Deu o Paulo Herveiro, não, aí que é bom. Mas tem que levar o piá lá para Jesus ressuscitar ele, porque daí nós vamos ver o Deus que nós servimos. Você vai ver o Deus que nós servimos, porque você não conhece o Deus que nós servimos ainda. Deu o Toninho disse, então, Léo, você que tem que pegar o piá, eu não vou entrar. Foi, funcionou que o Fusco foi lá no hospital, pegou o piá, sabe? E a avó desses piás chegava, ela parando com uma cadeira de rodas, sabe, ponhava ela em cima de um tapete liso, de um banco grande, assim, por lá pro canto da igreja, sabe? Lá ela ficava ajudando a cantar e glorificando a Deus. Mas ela tinha coluna podre, tinha apodrecido, tinha hernia de disco, apodreceu a coluna, a medula, tudo ali, sabe? Ela nem tinha mais a medula, tá tudo podre, sabe? E daí esse Deus que é dos crentes, já diga, é tremendo, né? Ela disse assim, daí o Paulo Herveiro chegou com aquele piá assim na mão, assim, sabe? E gritando assim, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. E levou o piá, botar o piá lá na frente da túnica, lá onde eles põem a Bíblia para ler, lá, sabe? E ele chegou no encostar aquele piá ali, o povo ficar tudo parado, admirado, assim, olhando, e ele disse assim, você tem uma alma de Deus dentro dessa igreja? Levante a tua mão e peça junto comigo para Jesus ressuscitar, porque esse piá está morto. Esse é o piá que estava internado na Sicília, morreu agora há pouco no hospital. E eu trouxe aqui para Jesus ressuscitar, mas o piá estava morto, o piá estava gelado, já sabe? Bah. Aí tinha um jovem ali, até tinha um sobrinho meu junto, levantaram a mão assim, oh Jesus dos exércitos, o Senhor que ressuscitou lá daquela vez lá em Betânia, né, Jesus? O Senhor sabe tudo melhor do que nós, o Senhor é nosso Deus. E agora nós pedimos aqui com toda a nossa humildade para o Senhor tocar nesse piá aqui. Mas foi umas 4, 5 palavras, para assim que você chega os braços. Ô, louco, man. Deus ressuscitou o piá, ele está trabalhando no Zumo nesse piá, trabalhando na firma do Zumo ali. E daí, sabe que nunca quis ficar crente ele, sabe? Deus, o irmão dele ficar crente, morreram. Morreu acho que um dos irmãos dele, né? E o outro acho que está desviado, e ele nunca quis ficar crente esse piá, sabe? E daí o piazinho, Deus ressuscitou o piazinho aí. A velha, que era a avó do piá, sarou lá, Deus curou ela lá, saiu caminhando por meio do povo e veio também lá. E colocou a mão no piazinho lá, e orando para o piazinho, sabe? E glorificando a Deus. E essa velha teve acho que uns 10 anos depois, sabe? Hebreus capítulo 11 fala a respeito da fé. Ela é o firme fundamento do que espera e do que quer. Ela é o firme fundamento do que espera e do que quer. Ainda o capítulo 11 fala forte pra valer. É a fé grande prova daquilo que nós não vê. É a fé grande prova daquilo que nós não vê.
capítulo 12 eu falo com muito amor que desta bendita fé é Jesus Cristo o autor. Também da bendita fé é Ele o consumador. Quando eu falo de fé, eu já não posso me aquietar. Cristo deixou sua glória e veio na terra habitar. Veio ensinar os cristãos pra no céu e descansar. Veio ensinar os cristãos pra no céu e descansar. O apóstolo Paulo enviou jovem Tito para pregar o evangelho na ilha de Creta, passando trilha de Deus a ensinar. Servo de Cristo, lá foi ele pregar pras cretentes que aceitasse a sua vida com Cristo e ensinar que seus filhos se crentes. Jovem Tito servindo a Cristo, o evangelho em Creta pregou. Ele ganhou a ilha de Creta, pra um grande povo Jesus transformou. E as circunstâncias de Creta também veio Jesus aceitar. É bonito, é lindo e gostoso, quando Deus vazonou, o Senhor vem usar. Olha. Cansei já. Mas é engraçado, o seu toque é refinado, né? O senhor aprendeu com quem? Eu, na verdade, nunca ninguém me só essa vez lá com o Adelar deu aquelas pegadinhas lá, sabe? Pois é, o senhor tem uma batidinha eu conheço, eu já tive com eles lá com o Bertucci, né? Bertucci, né? Filho dele, na verdade. Com o filho o dele. filho dele eu conheci faz uns 2 anos. E parece que tem a pegada, né? Ele tem uma pegada diferente, eu né? cantava as músicas do Adelar lá, eu imitava o Adelar pra cantar, sabe? Até a turma falava, né? Que... Daí tinha um gaiteiro lá, que eu não sei se é vivo ainda, que eu não tinha o número do celular dele pra nós telefonar pra ele aí, sabe? Era um grande amigo meu também, que trabalhava nas quadrilhas, ele tocava e cantava bem igual o Adelar, sabe? Ele que tocava sozinho uma gaita, meu Deus do céu, ele tinha 2 gaitas de esquina na casa, daí nós demorava em visitar ele porque ele trabalhava muito, sabe, esse rapaz. E esse rapaz nunca quis tocar em conjunto, assim, ele tocou uma vez só num cantão lá no... junto com o Serrano lá
Esse Serrano era daqui de Timbó Grande, sabe? Uhum. E era um rapaz muito boa gente, assim, e ele não tinha pai, a mãe dele era uma mulher velha, assim, também, né? Eles eram daqui desse Buriti aí. Só que eu não sei se a mulher dele era dos Chibra ali, ou dos Pontos. E esse rapaz, nós éramos muito amigos, e uma vez eu tava formando um conjunto de baile lá, comprei uma aparelhagem elétrica lá no Rio Bonito, Taimbuia, no município de Caninha, sabe? Pra mim foi um pouco antes de ser. Daí quando deu essas confusões dos índios, eu tinha que vender tudo aí, sabe? Desmanchou, na verdade eu tava dando TR lá para esse. E daí eu tinha um Opala 6 cilindros, sabe? Eu ia sair com charreta para carregar as caixas de som, assim. Só que nós ia formar um conjunto muito bom, mas daí o próprio Deus não deixou, porque daí Deus que nos deu, já deu pra pensei, agora eu vou ficar crendo que é Deus que tá tratando comigo, né? Só que daí se eu formasse conjunto de baile, eu não existia mais também, porque daí eu ia pegar resfriado, enfrentar baile e tudo. Eu ia morrer logo, porque esses músicos não duram muitos anos, né? Esses músicos do Rio Grande estão durando bastante, que o Adelar Bertucci morreu com 80 e poucos anos, né? E o Abico Nanico morreu agora também, acho que foi 26, né? Eles morreram também com mais de 80 anos, né? Esses gaúchos, eles duraram muito tempo, porque eles são gaúchos, são muito fortes na natureza, né? Mas um daqui de Santa Catarina não aguenta, porque o povo de Santa Catarina quer imitar os Rio, mas eu já vi que não imita. Né? Tem gaiteiro bom, tem o torneio de laço aí que sai a ginástica. Mas é só assim, uma imitaçãozinha, mas para igualar os gaúchos, não tem. E os gaúchos têm uma natureza forte, né? E lá é o berço da cultura, berço né? Da cultura. O berço da cultura deles. E os gaúchos, na verdade, são muito mais fortes que nós, Santa Catarina, aqui. O senhor é que é natural do mundo. Eu sou Santa Catarina também. Santa Catarina também. Então eu vi uma coisa assim que esses filhos do Rio Grande também, eles em 1980, eles começaram aquele tempo ali, um pouquinho antes, né? Mas esses filhos do Rio Grande já aquele Darcy Lopes que ficou paralítico disso, né? E o baixista ficou cego, né? Como é que era o nome do baixista? O Campina? Carlo, parece que era. É, uma coisa assim, né? E o baterista era o Bino, né? Bino. O Bino. O Bino. Muito bem. E daí tinha o... Antes eles gravaram com os gaiteiros, o Darcy Lopes com o Rivardino, assim, um brancão, né? Daí aquele brancão saiu, acho que formou um conjunto tarde dos Diamante do Sul. Eles tocaram uma vez um bailão famoso no Timbó também. Eu não fui lá, porque eu era crente, mas meus irmãos tiveram lá, né? Olha só. Mas daí eu acho que só gravou um CD também, daí já uns dias que eu gravou, né, primeiro. E o senhor toca na igreja sempre? Eu agora tô parado nas igrejas, sabe? Estamos formando, me deu essa doença, sabe? Me deu um vírus muito forte, ofendeu meu pulmão, mas eu tenho um sobrinho meu, que é o rei dos baixistas, sabe? E canta também. E daí tem umas pessoas para acompanhar na bateria, eu tô querendo formar, assim, um trio, primeiro, para sair nas igrejas, por causa que eu comprei esse Fusquinha aí, né? E daí ele tem carro também, e daí eu vou pôr uma charreta. Nós vamos sair nas igrejas aí, Projeto Sancília. O dia que o senhor quiser, chama nós aí pra divulgar vocês, tá? Esse canal que eu tô gravando o senhor aqui no YouTube, né? Isso. Aí o senhor conte com nós pra ajudar a divulgar esse trio aí, tamo aí pra apoiar. Que daí o senhor anuncia aqui comigo, e daí o pessoal das igrejas chama o senhor pra tocar. Chama pra tocar. Em outros lugares e tal. Eu prego também, sabe? O seu testemunho é forte. O homem teve lá embaixo. Tiveram pra matar, não mataram. Meu Deus, meu. Eu passei por muitos canudos difíceis, sabe? E tive um câncer no pulmão ainda. Agora, faz uns 12 anos que eu tive um câncer no pulmão, sabe? E o câncer comeu mais de 7 centímetros do lado direito do meu pulmão, sabe? E daí eu vi que ia morrer mesmo, Deus médicos me desenganaram, sabe? Nem chapa não me mostrava mais. E eu vi que a dor era lá embaixo, a dor pulou pra cima, né? E eu senti que meu coração sempre sofrendo. Que o pulmão não tinha força de fazer o oxigênio, né? Daí um dia esse pastor Antônio Miranda, da Cristo Esperança, ele às vezes prega uma polegada. E a hora que começar a crescer esse tumor, você não aguenta os calores. Vai dar uma dor de cabeça muito forte, você te paralisa o corpo. Vai te paralisar todos os nervos, vai ficando... A hora que apurar um calorão assim na estrada, você fica na estrada ali. Você tem que dar carregado para outra pessoa. Porque você vai 20, 21 anos, onde que você for, né? E os médicos são doutor, né? Daí eu fiquei naquela do médico, só que eu não acreditava no milagre do tumor, sabe? E daí quando completou, eu tava nos dias de completar 21 anos, eu tava morando lá na Coab, ali no Timbó, sabe? Me atacou esse negócio, né? E como eu queria dar um derrame, parece que ia encavalar meus nervos, assim, sabe? Os nervos vinham pra cima os nervos das mãos, assim, vinham pra cima do outro, os dedos, sabe?
E eu, Toninho Mirante, tinha fundado uma igreja na casa dos caras ali, sabe? Essa igreja de Cristo Esperança. E um irmão meu tava com ele lá. E eu vim, gastei 3 horas para vir lá da Coab até ali na igreja, ali no pé da subida ali, sabe? Perto daquela lombadinha ali, que é, onde tem as casas do Zul, casa que o Ari fez pra turma ali, o Amir, sabe? Ele tem um treinadão, o senhor viu ali pra esquerda, lá que termina, ali tem um treinadão pra esquerda, pra quem vem lá pra cá, né? É bem ali, tinha a casa dos caras, eu vim na igreja ali. Esse Toninho Miranda começou a chamar por revelação. E tava cheio de homem, pouca mulher, mas ele chamou, como é que é? 18 homens chamou. E eu orava, diz, ó Jesus, e eu, vou ser revelado ou não? De repente ele me deu uma risada e me chamou lá. E ele contou a minha história do caminho. E eu nunca falei nada para ele, sabe? Ele me contou que o médico falou para mim tudo e disse assim, você sabe que eu estou no médico, mas você crê em Jesus que nós vamos orar para você, esse tumor vai sumir do teu cérebro. E eu meio duvidando ali ainda, sabe? Pela dor que eu estava sentindo, sabe? Vocês terminaram a oração, se foi o tumor. Meu Deus. Terminou a dor. Eu fiquei normalmente curado ali, sabe? Totalmente curado. E nunca mais vi a dor de cabeça. E daí Jesus falou que o cristão é o sal da terra. E daí a primeira coisa, o crente tem que agradar os outros com a pregação, com o milagre. Uma igreja assim, eu tenho experiência de igreja assim, sabe? Já fui vice-presidente de igreja. Tem que jejuar e orar e fazer acontecer milagre. Daí agrada o povo, né? E daí aquele vai longe ali. E daí o sal, ele tem assim o sabor, né? Que é para temperar a comida, tudo. E Deus sal, ele era um produto muito difícil de comprar antigamente, lá no tempo da lei de Moisés, lá, né? Tempo do... Era caro. Tinha que trabalhar para comprar o sal. Nenhum fazendeiro não conseguia comprar o sal de dinheiro, porque o sal era uma lei que eles tinham, né? Que para poder produzir o sal tinha que trabalhar. Um fazendeiro tinha que trabalhar com o outro, né? E daí então o sal daí tem umas coisas mais que muitos crentes não gostam que a gente fala. Que o sal tem até mais simpatia no sal, sabe? Que muitos creem, mas eu creio. O sal, ele é contra a macumbaria também, assim, né? Ele é, se a gente colocar um sal, que nem o sapo é o bicho que traz feitiçaria, sabe? O sapo trabalha com feitiçaria, né? A cobra é perigosa, venenosa, mas o sapo, ele tem um ferrão dele, que se ele carcar aquele ferrão na pessoa, na hora já se gera o câncer maligno, sabe? E é só pela fé, os médicos não curam aquilo ali, sabe? E daí aquele ferrão dele ali é muito perigoso, é um veneno de feitiçaria mesmo que vem, né? E quando o sapo embraba com a pessoa e morde, é mandado por um macumbeiro, né? Então o sapo tem esse perigo. E se jogar o sal no sapo, ele corre, vai e morre. O sal, eu tenho mais 5 tipos de benignidade do sal para pregar, né? E o sal também, ele tem que ter um tempero certo, que você põe muito sal na comida, a gente não come. É que nem o povo que a gente tá doutrinando ali, ensinando e orando para isso. Não dá para apertar muita doutrina no começo, né? Porque Jesus falou que nós somos que nem uma criança, né? No dia que a pessoa fica crente, ele vem que nem uma criancinha de 2 meses. Que ensina 2 meses, não dá para dar lá um virado de feijão com carne frita. Não. Então tem que... Rei do judeu, né? Só que Jesus, de ser Jesus, que ele é rei eterno do judeu, né? E Jesus é rei espiritual. E eles temiam a Jesus, pensavam que Jesus ia coronar política. Né? Aí com os milagres ia ganhar, ia ferir o povo judeu, né? Ia tirar os outros reis de lá, tirar né? os outros reis de lá e se enganaram bonito. E daí Jesus, ele só mataram, crucificaram Jesus por essa parte aí. Que daí o Pilato, ainda, depois dele ter esbofeteado Jesus, ainda ele chegou lá e disse: eu não acho crime nenhum para crucificar esse homem. E daí, mas o povo mostrava, soltamos Barrabás e soltamos Jesus, o Filho de Deus, né? Chamou de Filho de Deus, né? O soltamos Jesus, o Rei do Judeu. Disseram: crucifica Jesus e solta o Barrabás. E mostravam cruz lá, que até não tinha microfone, né? Mas mostravam cruz de longe lá. O Pilato entregar Jesus pro rei Herodes julgar lá e ser crucificado, né? E daí Jesus foi crucificado para salvar nós, né? Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, né? E ele morreu por nós, né? E por eles lá também, né? E dei outra pregação, que eu também, a Assembleia de Deus prega, que eu também sou... Tem alguma coisinha que eu sou contra. Eu congreguei 18 anos na Igreja da Assembleia de Deus. Não, 22 anos eu congreguei. Disso aí passei para visão missionária. Já passei 7 igrejas. Mas eu passei para mim ver também se é tudo quanto é coisa revelada para o Espírito Santo. E olha, eu não quero pecar nesse momento, mas não é tudo quanto é coisa que é revelada para o Espírito Santo. Porque eles falaram na visão missionária que até para batizar uma pessoa nas águas tem que ser revelado para o Espírito Santo. Eu falei para o pastor que eu disse: não precisa o batismo nas águas quando a pessoa não está mais no pecado do pau dele, ele mesmo se decide. Não é revelado para o Espírito Santo. Tem que ser. E não era. Eu vi
Vocês batizaram um cantor que veio de Caçador, que era crente da Assembleia, e nunca tinha sido desviado da Assembleia. Ele passou com nós, visão missionários, batizaram a segunda vez. Eu falei, onde é que está o reino de Deus, Jesus? Ele disse, o reino de Deus está no meio de vocês aí mesmo. Olha Porque só. o dizer de Jesus que o reino de Deus estava na palavra que eles tinham de Jesus no meio deles. Olha só. O reino está aqui. O reino está aqui. Está aqui onde nós estamos. Primeiro céu, né? Primeiro céu está aqui. Daí o irmão Bastião, esse irmão Bastião e pai do Soca, é um amusado por Deus a pregar. Eles custam dar oportunidade para ele assim, pregar na condição, mas só Deus usa, só. E a alma, você não enxergou o primeiro céu. O primeiro céu está dentro de você, está um pouquinho para trás da tua boca, você não. Olha só. Daí, o senhor está certo. Por causa que daí Deus está nesse sol aqui, né? Ó, isso. Né? Que está brilhando no senhor aqui, Tá né? brilhando. Porque nós aqui tem uma guerra nessa terra, sabe? Tem uma guerra do diabo contra Deus, sabe? E daí o povo de Deus tem que vencer, sabe? Porque tem que vencer aqui. E daí Jesus que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, esse negócio de nós se levantar uma barreira, passar a mão num revólver e ele vencer no revólver, não é de acordo com a palavra de Deus, né? Se está fora da palavra, tem que acertar por bem primeiro, né? Agora esse negócio do ladrão que vem assaltar e querer destruir o peão, levar tudo na terra, sabe? E vai aproveitar até o pó da terra, desse corpo que tá podre, os ossos, vai levar tudo pro céu, né? E daí vai ter uma festa de 7 anos, né? E vai ter a tribulação aqui. O anticristo vai reinar aqui por 7 anos. 3 anos e meio ele vai obrigar o povo a aceitar o número de 666, que é a marca dele, né? E daí 3 anos e meio é a mordomia do povo aqui. E eles vão apertar os desviados, que vão marcar com 666, né? Deu desviado, diz, não, eu não vou ser essa marca do diabo, então você vai ser quebrado. Hoje eles quebram um braço, amanhã quebram outro braço, depois de amanhã eles quebram uma perna, depois de manhã quebram outra perna, daí quando é lá com 5 dias quebra a espinha da pessoa, sabe? E daí diz assim, agora você nega Jesus, daí a pessoa não nega, daí Deus vai mandar uma caravana de anjos buscar o povo aqui, que estão tudo quebrados, sabe? E transformar numa pessoa glorificada também. Daí o pastor João escreveu, na Bíblia escreveu tudo isso aqui, sabe? E daí diz assim que depois que passar essa grande tribulação, e daí o apóstolo João viu aquele grupo lá, sabe? Ele estava arrebatado com a igreja, e daí viu aquele grupo chegando, perguntou, da onde que vai esse povo, Jesus? Da onde que o senhor achou esse povo? Daí Jesus respondeu numa voz como um trovão, assim, disse assim, esses são aquele povo lá, que não amaram as suas próprias vidas, nem na face da morte, e vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E diz, venham com louvores e palmas para mim. Daí a Bíblia diz que aquele grupo que vai acontecer isso aqui, sabe? Mas na visão da pastora já viu. Chegaram em Jesus e agradeceram com tudo que sofreram aqui, bateram palma para Jesus e glorificaram, exaltaram o nome dele, né? Porque daí sabe que é só ele, né, que faz essas coisas. Né? Vou tocar uma marchinha. Da vida, tentaram até sufocar. Eu vi até barquinho andando no baiatos mar. Eu comi pra meu Jesus, eu ouvi a voz falar, e a voz dizendo assim, eu tô pronto pra te ajudar. Tentaram te sufocar. Eu já vi você enfermo, com medo de não sarar. Eu clamei pra meu Jesus, eu ouvi a voz falar, e a voz dizendo assim, eu tô pronto pra te ajudar. Tentaram te sufocar. O inimigo está furioso, não quer ver os cristãos cantar. Eu clamei para meu Jesus, eu ouvi a voz falar, e a voz dizendo assim, eu tô pronto para te ajudar.
dia que afindar este planeta. Pois este dia eu não posso explicar, mas a palavra de Jesus que nós afirma, que nesta terra todo um dia queimará. É a palavra de Jesus que nós afirma, que nesta terra todo um dia queimará. Começou uma coça a garganta. Não vou poder cantar mais. Muito bem. Não, o senhor tá muito Mas bem. eu já Não, cantei 3 dias também, não, né? não, foi show. Era um só apurado, né? É, não, mas foi muito bem. Porque foi um vírus que deu no meu pulmão, daí eu tomei uns antibióticos, tomei bastante xarope. Mas eu tenho que fazer mais um tratamento para completar a cura, sabe? Tá bem. Pra nós terminar, ó. Nossa, show de bola. Mas olha, amei tudo isso aqui. Valeu muito a pena, viu? Qual é um conselho que o senhor deixa pras pessoas, uma palavra, pras pessoas que estão assistindo nós? Para as pessoas que estão assistindo nós, olha, eu quero deixar uma palavra assim, dizendo para o povo, que o povo, aquele que estiver estudando, quiser ser um doutor, né? Pode estudar, se esforce. Mas não fale palavra de desanimar, você sabe? Porque Jesus disse que a nossa boca, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas, eu tenho visto pessoas, sabe, que estão crescendo, tanto espiritualmente como assim, estão estudando, se formando, né? Mas às vezes falam uma palavra contra eles mesmos, né? Então daí a nossa boca ela tem muito poder. Eles que sempre profetizam, assim, se vier alguma pessoa dizer, você não vai vencer isso aí, eu já vi o fulano que não venceu, você vai ter que dizer, não, eu vou vencer em nome de Jesus. Porque Jesus disse que todas as coisas que nós se esforçar no nome dele, nós vamos vencer, né? Porque Jesus então, muito... Ontem eu escutei uma pregação daquele pastor ali da Igreja Mundial, sabe? Que eu não assistia aquele programa ali, sabe, da TV. Aí muita gente falava pra mim assim, e aquele pastor lá, é dinheiro. Aqui no Timóteo tem pessoa que fala assim, sabe? Eu não... O doutor da lei quis apertar Jesus, perguntou para Jesus, né? Como é que ele fazia para ter essa salvação? Daí Jesus falou para ele, o mandamento da lei, ele disse, você obedece desde criança. Aí Jesus respondeu para ele assim, dizendo, pois então você só fala só uma coisa para você então. Você tem um grande tesouro no céu, ama o teu próximo a ti mesmo. Aí ele disse, eu não sei quem é o próximo, Jesus, você me explica quem é o próximo. Mas ele sabia, sabe, ele tentou de apertar Jesus, ele tentou de... para ver o que Jesus ia falar para ele. E Jesus fez uma parábola para ele, sabe? Para ele mesmo responder sem ver que está respondendo. Quem que era o próximo? Aí Jesus disse assim, não, eu vou fazer uma parábola então para você me responder. Descia um homem lá de Jerusalém. Jerusalém era a cidade dos profetas. Descia um homem, cidade muito abençoada lá, que foi através de sacrifício que foi feito com a cidade, tudo, né? Ele disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, foi no mundo dos bandidos, né? Tiraram, espancaram e deixaram meio morto. Aí veio um sacerdote que era padre naquele tempo, né? Porque o sacerdote não podia orar na rua também, né? Deus não tem de oração de padre na rua. Porque muitos pregam assim que aquele sacerdote era um homem muito desconcertado lá, mas eu não prego assim, sabe? A minha pregação é um pouco diferente. É que aquele tempo lá tinha que entrar no véu do templo, os reis, sacerdotes, que eram esses padres, sabe? O profeta da lei ia orar para Deus, não deu oração, Deus não teria oração na rua. Deus não dava ordem para ninguém orar na rua, sabe assim? Nem os profetas não podiam orar na rua, Deus não teria oração, né? Tinha que socorrer só aquele homem, né? Pegaram no hospital, né? Mas ele não socorreu. E veio um levita, que era um cantor, fez passou de largo, não socorreu o homem, né? Jesus falando para o doutor de lei, né? E daí veio um certo samaritano, que era o povo que os judeus tinham ódio, os doutores tinham ódio dos povos samaritanos. Porque os samaritanos se rebelaram por causa do mau testemunho dos judeus, e os samaritanos dividiram o território deles com o país da Judéia, né? O senhor sabe essa história, né? Uhum. Então daí Jesus ainda citou um samaritano, vinha um bom samaritano, ele disse. Chegou a cavalo ali, viu o homem gemendo ali, gritando, quase morto ali. Pegou aquele homem, põe no seu cavalo e levou numa estalagem. E que é um lugar de socorro lá. Ele chegou e disse para o dono da estalagem, eu trouxe esse homem aqui para você socorrer. Mas daí a Bíblia diz que ele tocou-lhe óleo e vinho nas feridas daquele homem e curou o homem. Daí levou o homem pobre lá para o dono da estalagem socorrer o homem. Daí se trata bem de ser homem aqui. Que daí amanhã cedo eu tenho 2 dinheiros
E o dia que eu voltar aqui, eu pago tudo o que você gastar com o seu amigo. Daí Jesus respondeu para o doutor Leis assim, desses 3 homens então, do doutor, ali do sacerdote, né? E o levita e o samaritano, vai ser espanqueado. Qual é que você me diz que é o próximo? E o doutor disse, o próximo é que socorreu o homem. Que é o Jesus mesmo, né? Que é o Jesus comparando ele mesmo, né? Uhum. Que é o bom samaritano é o próprio Jesus, né? Porque como é que é curar com vinho? Vinho não cura ninguém, né? Óleo também não cura, né? Mas o vinho que ele diz é o sangue dele, o poder do sangue dele. E o óleo é a unção que ele tinha, né? Que Jesus tinha, né? Porque Jesus tinha muito. Tá tudo, com tudo a unção dele, né? Aí ele disse assim, então nós entendemos aqui, para nós interpretar, sabe? Que o nosso próximo é aquela pessoa que ajuda nós, que nós conhecemos, que é nosso amigo, ou é uma pessoa carente que precisa de nós, que nem esse povo do Rio Grande lá. Então, e esses são próximos também. Eu não conheço ninguém lá, mas eu também vou enviar uma ajuda lá para eles, vou dar um jeito de enviar ajuda, porque eles não, daí eles são o próximo. São carentes, né? São o próximo carente, né? Que não interessa estar no estrangeiro, qualquer país, mas o dizer Jesus foi isso aqui que a gente interpreta. É o próximo que precisa. O próximo que precisa e o que ajuda, né? Tem 2 tipos de próximo, né, nas pregações. E tem o próximo que não ajuda. Porque aquele homem estava espanqueado, né? Daí o doutor Lê interpretou, só que o próximo é que socorreu o homem lá espanqueado. Daí Jesus disse, então vá, faça de igual modo. E Jesus está certo, você respondeu certo. Só que Jesus respondeu certo por causa de socorrer. O próximo socorre. Mas lá aquele que estava espanqueado é um próximo carente, então, né? Então eu prego assim, né, na igreja. Tá certo, senhor. Daí eu preguei na igreja que Esperança, o Antônio Miranda me cortou da hora. Disse assim, esse que prega o primeiro céu aqui, eu não quero esse primeiro céu, nunca mais vai pregar nessa igreja. Daí não deixou eu pregar, daí que eu saí da igreja. Tá certo, muito bem. Então o conselho, no terminar, o conselho é assim, sabe? Não terminei ainda. O conselho que eu dou para o povo, que o povo procure de vencer com paz as pessoas, assim. O vizinho que tiver um outro vizinho que não presta para ele, assim. Que ele procure, assim, de ter amizade, se o outro não quer amizade, que não persiga também ninguém. E que procure de estudar, a mocidade, os adolescentes que procure de estudar. E procure de obedecer aos pais que aconselham, que dão que conselho bom, porque tem pai também que não dá conselho bom, sabe? Quando eles veem que o conselho do pai não tem, eu não vou puxar por tudo os pais, para ser pai e mãe também, sabe? Porque tem coisa errada também, né? Nos pai e mãe. Aquele adolescente, ou aquela moça, aquela criança que vê que o pai não tá certo, que peça conselho do outro vizinho que ele via, que é de boas obras, né? É assim que tem que fazer, né? E daí é que obedeça as autoridades do Brasil, né? E, começando pela polícia, né? Polícia. Eu sei que as polícias prendem que os bandidão em São Paulo. Eu dou glória a Deus. Quando eles atiram o bandidão que mora também, eu dou glória a Deus. Porque tem que ir pra inferno. Claro, com certeza. Pode abrir aí pra nós. Pra nós voltar aqui outro dia. Muito não tem nem chimarrão? Não, mas tá bom, é aí, ó. Olha aí as galinhas. Tá na hora de tratar? Agora não vai tratar. Então, aqui vem, espera um pouquinho, o senhor larga um milho pra me tirar uma foto. Só um pouquinho, tá? Espera um pouquinho. Eu vou terminar o vídeo pra tirar foto. Pessoal, vocês estão assistindo, deixa o like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ô pessoal, vai aparecer um link pra você de outro vídeo nosso, vídeo da roça, só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima, valeu! Isso, pode jogar perto do senhor que elas vêm perto pra tirar foto daí. Isso, pertinho do senhor. Valeu gente, um abraço e até a próxima. Obrigado, tá? Que Deus abençoe o senhor aí.